Hello, darlings! Tudo bem? Estamos de volta agora com Whitney Houston. A gente vai falar do álbum My Love Is Your Love, então vem que tem história pop. Nessa nossa jornada pela carreira da Whitney Houston, estamos nos aproximando do final dos anos 90 e a última vez que a dona Whitney havia lançado um álbum de estúdio foi lá em 1990 com o álbum I'm Your Baby Tonight. Depois dele, todos os álbuns que vieram foram trilhas sonoras. Teve a trilha sonora do Guarda-Costas, depois o Waiting to Exhale e depois o The Preacher's Wife. E era ainda para ter mais uma trilha sonora, né, antes desse álbum que é o My Love Is Your Love, que é a trilha sonora do filme Cinderela, aquele que a Whitney estrelou junto com a Brandy, e era um filme que foi, assim, feito para televisão, pela DreamWorks. Então, teve um conflito ali de gravadoras, né, entre a gravadora do filme e a gravadora Arista Records da Whitney Houston, e por isso essa trilha sonora nunca existiu. Pelo menos é isso que dizem as fofocas. Mas é meio assim, né, o jeito que é categorizado os álbuns, né, na carreira de alguém, porque eu considero, mesmo as trilhas sonoras, e mesmo que nas trilhas sonoras não tenha apenas a Whitney Houston cantando, como parte integrante da discografia dela. Mas, tecnicamente, em um álbum de estúdio tradicional, a cantora, junto com seus produtores, decide conceito, tema, sonoridade, qual que é a mensagem que eles querem passar por meio daquele trabalho. É assim, o retrato fiel de quem a cantora é, naquele momento em que ela produziu, compôs aquelas letras e produziu aquelas músicas. Já uma trilha sonora, né, a música e o repertório, eles são subordinados a um roteiro. E as canções, elas precisam se encaixar na atmosfera do filme, na personalidade de um personagem ou no ritmo de uma cena. E aí a visão que comanda o projeto é do diretor do filme, ao invés de predominar a visão, né, da cantora que está fazendo o papel ali de atriz principal. Então, tecnicamente, nós temos essa diferença, por isso que o My Love Is Your Love é considerado o quarto álbum de Whitney, né? Teve o Whitney Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight, e aí pula My Love Is Your Love. Só que nessa meiuca teve os 3 álbuns de trilha sonora, né, que a gente comentou aqui no comecinho do vídeo. Porém, isso não significa que a nossa diva trabalhou pouco. Ela fez uma mega turnê entre 93 e 94, outra turnê promocional lá em 97, que passou pelo leste asiático, Austrália e Havaí, além de estrelar 3 filmes para o cinema e um para televisão. E assim, a cada filme lançado era feita uma nova bateria de promoção, né? Rádio, TV, jornal, revista, 1 milhão de entrevistas e aparições, e vai aqui e vai lá. Então ela sapateou, saracoteou por todo canto. Fora que, nesse meio tempo, ela se casou e se tornou mãe. E o Clive Davis, mega manda-chuva da Arista Records, precisou escrever uma carta à mão para Whitney Houston para falar para ela assim: Mona, você tem que voltar a cantar, fia. Não que você não tenha cantado antes, amor, mas você precisa voltar com um álbum só seu. É urgente que você volte. Com isso, após uma breve turnê de 10 datas ali pela Europa no ano de 98, Dona Whitney volta ao estúdio. E inicialmente a ideia era gravar algumas faixas inéditas para um álbum de grandes sucessos, mas acabou que todo mundo se empolgou, criou-se material assim a perder de vista, e aí se tornou um álbum inédito inteiro, né, de fato. Clive Davis já falou em algumas entrevistas que o álbum mesmo tomou forma nas últimas 8 semanas de produção, e que aí eles viram tipo assim: "Ah, aqui tem um álbum completo, tem um álbum inteiro. Deixa aquela ideia lá de grandes sucessos pra depois." E assim, é importante ressaltar que nesse tempo todo que ela não lançou um outro álbum de estúdio, blá 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 blá, Whitney nunca saiu do topo. Muito menos ela fez assim algum tipo de intervalo na carreira. A mulher trabalhou. Só que para a mídia e também o jeito que formataram, né, como que Whitney lançaria finalmente um quarto álbum de estúdio, foi como se ela tivesse retornado, mesmo que ela nunca tivesse ido para lugar nenhum. Fora que, entre 1990, que foi a data do I'm Your Baby Tonight, e agora 98,
muitas coisas mudaram. O som que dominava a rádio mudou. Agora o R&B e o hip hop, eles dominavam as paradas musicais. E Whitney também não era mais a mesma mulher de 8 anos atrás. Ela tinha novos pensamentos, novas vivências, novas coisas a dizer. Esse era seu primeiro álbum de estúdio após os filmes, após a maternidade e após o casamento. E o primeiro gostinho assim do que viria pela frente veio em uma reportagem à MTV, dada por quem? Por ela, nossa diva deitada, dada pela Mariah Carey, na qual ela confirma que havia gravado um dueto com a Whitney para o filme O Príncipe do Egito. E a fofoca ao redor dessa música é de que Whitney a gravou sem saber, né, que seria um dueto. E aí o que contam é tipo assim, que Whitney ela gravou essa música, mas em nenhum momento falaram pra ela assim: "Ô dona Whitney, essa música vai acabar sendo um dueto, tá? A gente tá procurando alguém pra cantar com você". Mas ali entre os bastidores e tudo mais, as gravadoras, eles já tinham esse plano bem arquitetado de juntar as duas. E a mídia amava alimentar a rivalidade entre Mariah e Whitney, assim como fizeram com Britney e Christina, Madonna e Lady Gaga, Beyoncé e Rihanna. Mas a verdade é que Mariah e Whitney, elas se gostavam. Eu acredito que elas não eram assim mega amigas, mas elas se gostavam, elas se respeitavam, elas sempre falaram coisas boas umas das outras. Nas entrevistas que elas nunca deram shade pra nenhuma, assim, uma nunca deu shade pra outra. E a gente sabe que as 2 são bem shadezeira, e elas não teriam medo de falar caso tivessem alguma coisa contra. Então eu acredito que se elas nunca falaram é porque elas realmente eram meio parça ali no cenário geral. Melhores amigas? Acho que não, mas se gostavam. E de verdade, né, 2 artistas desse tamanho, com esse calibre, elas têm muito mais a se preocupar do que ficar pensando em rivalidade, né, na mun no mundo da música. Elas não precisam disso, nunca precisaram. Mas guarda a informação do dueto delas, porque a gente vai voltar já já. Vamos falar do álbum um pouquinho mais. Grande parte desse álbum foi gravado no estúdio que o Whitney tinha na sua casa. E existe um nome responsável pela maioria das composições, que é o Rodney Jerkins. Por esse nome você conhece quem eu tô falando? Por esse nome muita gente não vai conhecer. Mas se eu te falar que ele é o Dark Child, aí clica um negócio na cabeça, né. Ele se tornou um dos produtores mais aclamados, mais famosos, mais premiados de todos os tempos, assim, até os dias de hoje. Ele é um mega produtor, que inclusive depois ele produz muito para o mundo pop. Então, várias coisas que a gente escuta hoje em dia vieram dele. Mas nessa época aqui, ele ainda estava ali no comecinho. Inclusive, no ano de 98, ele foi o produtor por trás do mega hit The Boy Is Mine, aquele dueto bafônico entre a Mônica e a Brand. Queens, né, gente? E eu acredito que foi por conta dessa música que o Clive Davis pegou o telefone fixo dele, puxou a antena, ligou e falou assim: "Ô garoto, você não quer vir produzir pra dona Whitney?" E antes dele terminar essa frase, ele já havia se materializado no estúdio de Whitney Houston. E se materializou bem, né? Porque a primeira música que ele fez com Whitney, e que também é dita como a primeira música feita para esse álbum, foi It's Not Right, But It's Okay, que dá o tom de toda a produção. Mas ele também tá em If I Told You That, Get Back e I Bow Out. 4 das 13 faixas que compõem o álbum aí. Praticamente, um terço do álbum é produzido por ele. E quem estava explodindo naquela época também era a Missy Elliott, por conta do álbum Supa Dupa Fly, lançado em 97. Ela escreveu e produziu a música In My Business pra dona Whitney Houston e inclusive ela aparece como feat, né, como uma convidada nessa música. Só que ela também produziu e escreveu uma outra música na qual ela não aparece como feat, que é a faixa Oh Yes. E você conhece o Wyclef Jean, mas só por causa de Hips Don't Lie, da diva Shakira? Bom, antes do hit latino existir, Wyclef Jean já era um cantor e um produtor muito famoso e muito recomendado entre todas as gravadoras aí que procuravam produtores para suas cantoras, para suas bandas e tudo mais. Foi ele que fez o remix do primeiro single da Destiny Child, o single No No No. E aí ele ouviu e fez o remix, e foi esse remix que se tornou um mega hit, ali também nos anos 97, 98, se não me falha a memória,
E com certeza ele está aqui também, né, no álbum da Donna Whitney. E ele não tá em qualquer uma não, ele tá na faixa título My Love Is Your Love. Lauryn Hill, recém-chegado ao mundo mainstream da música, com o single Do Whoop That Thing e o clássico álbum The Miseducation of Lauryn Hill, é a compositora da faixa I Was Made to Love Him, que na verdade é uma releitura de uma faixa do Stevie Wonder, uma releitura mesmo, assim, ela reescreveu a letra e fez uma nova versão. Mas uma outra música de Lauryn Hill estaria nesse álbum, e é a música All That I Can Say, mas ela foi deixada de lado por conta de desacordos entre as gravadoras de Lauryn Hill e Whitney Houston, e essa música acabou indo parar lá no álbum Mary, da Mary J. Blige. E quem não poderia ficar de fora, já que ele é um dos maiores nomes de produção musical nos anos 90, é o Babyface. Ele tá em When You Believe, Until You Come Back to Me e a faixa You Never Stand Another Chance. E se você acompanha aqui no canal os vídeos de Whitney, Mariah e Celine, eu vou jogar aqui a dupla Sandy Júnior lá dos Estados Unidos, que todo mundo aqui no canal já conhece, que é a duplinha David Foster e Diane Warren. David produtor, Diane compositora. Juntos, eles fizeram a música I Learned From The Best, uma das melhores do álbum, mas a Diane, ela também escreveu I Bow Out e You'll Never Stand Another Chance. Então, a Diane tem 3 composições no álbum da Donna Whitney. E temos mais uma dupla, dessa vez dinamarquesa, Soul Shock and Carlin, na faixa Heartbreak Hotel. Produtores e compositores conversados entre nós, a gente começa agora a falar sobre como que a era iniciou. A primeira aparição pública de Whitney, que deu o pontapé na nova era dela, foi no VMA em setembro. Você sabe do que eu vou falar, né? Ela andou no tapete vermelho, posou ao lado de Mariah Carey, e durante o evento elas fizeram aquele icônico momento dos vestidos Vera Wang, em que elas estão vestindo a mesma roupa, elas se debocham uma da outra, elas debocham da rivalidade, vão tirando as peças, quem vestiu melhor, enfim, um suco concentrado de cultura pop em poucos minutinhos em cima de um palco. Principalmente pelo humor que elas tinham, que era muito irônico e sarcástico, e aí elas debocham dessa rivalidade e colocam finalmente um fim a tanta especulação da mídia. No mesmo mês, a Whitney também participou da cerimônia do Emmy, onde o filme Cinderela concorria em algumas categorias e venceu em 2. E em outubro, um artigo era publicado na Billboard. Um artigo esse que anunciava a nova era da Whitney Houston de forma oficial e já dava ali alguns spoilers, né? Falava que Whitney tinha encontrado um novo som. E nessa entrevista, a Whitney ela fala que ela não queria, assim, ela não quis fazer um álbum meloso, um álbum romântico meloso. E ela queria ir para bem longe de onde as pessoas pensavam que ela iria. Ela não queria fazer uma música, por exemplo, I Will Always Love You Parte 2. Havia ansiedade, expectativa, fome por um novo álbum da Whitney. E o Clive Davis confirma isso na mesma entrevista, falando que existia de novo uma urgência do público em ver a Whitney em um cenário mais contemporâneo, mais moderno, mais diferente. Agora, pega a informação lá do dueto entre Whitney e Mariah, porque chegou a hora de falar dele um pouquinho mais. Por quê? Ele é o primeiro single da era. When You Believe é lançada no finalzinho de outubro de 98 em alguns territórios e comecinho de novembro em outros. A música tá no álbum da Whitney, tá no álbum Number Ones da Mariah Carey e também tá na trilha sonora do filme. Whitney e Mariah se conheceram pessoalmente pela primeira vez na gravação dessa música. E aí, assim, elas gravavam, aí elas paravam, fofocavam, dava risada, conversava, ficavam ti-ti-ti-ti, aí elas gravavam mais um pouquinho, aí elas paravam, mais ti-ti-ti, e por aí foi. Se divertiram pra caramba. Na Hot 100, lá nos Estados Unidos, o single chegou até o número 15, mas ficou no top 10 de mais de 20 países. E uma coisa que eu achei curiosa é que lá no Japão, que era o principal mercado tanto de Mariah quanto de Whitney após os Estados Unidos, a música chega só até o número 45. Esquisito, né? O desempenho da música foi bom, mas ele poderia ter sido ótimo. E eu acho que parte disso é porque a divulgação ficou ali por conta da DreamWorks e não das gravadoras, né? Então não ficou na mão da Sony, muito menos na mão da Arista, ficou na mão de quem produziu o filme. Outra parte que eu acho que foi responsável pelo single ser mais assim,
não pegar o primeiro lugar ou o top 5 por aí, e aí isso é uma opinião minha. É que assim, apesar da grandiosidade, né, desse dueto lendário, ícone e tudo mais, e que todo mundo queria um dueto entre elas, eu acho que ele não representa bem a era da Whitney Houston. Tipo, ele não seria um primeiro single, um lead single. Era uma escolha muito óbvia juntar as duas. Mas naquela altura do jogo, tanto Whitney quanto Mariah já eram outras pessoas. Mariah com o álbum Butterfly, pós-Tommy Mottola, toda sensual, toda revitalizada. A Whitney no auge da sua relevância cultural, pós-era do cinema, com um novo som para divulgar e com o público e crítica famintos por algo inédito e não por algo que parecesse como os dias de antes. E When You Believe, ela é linda no que ela se propõe, em ser uma trilha sonora de uma animação. Mas ela não usa nenhum desses artifícios das duas divas. Porém, entrega o que era esperado: uma balada romântica, gospel, com a potência vocal das duas, né? Como parte de uma trilha sonora, ela é perfeita. Como parte de um álbum de grandes sucessos, né, da Mariah Carey, ela é um presente para os fãs. E como parte de My Love Is Your Love da Whitney, eu acho que ela entra ali como um mimo. Uma faixa tradicional, nostálgica, que resgata daquela Whitney que todo mundo tinha referência, né? Mas assim, pra mim, ela não representa o álbum em nada. E poderia ter ficado só ali na trilha sonora mesmo. De qualquer forma, essa música rendeu indicações ao Grammy e ao Globo de Ouro, além de ganhar Oscar e o Critics' Choice Awards. My Love Is Your Love é lançada em 17 de novembro de 1998, ao mesmo tempo que muitos álbuns maravilhosos e de peso, olha só. O Number Ones da Mariah foi lançado no dia 16 de novembro. O These Are Special Times da Celine no dia 30 de outubro. O aguardado álbum da Alanis, Supposed Former, no dia 3 de novembro. Believe da Cher em 10 de novembro. Com toda essa competição, o álbum de Whitney, ele chega até o máximo de número 13 na Billboard 200, que é aquela parada que mede os álbuns mais vendidos. E vendeu 123 mil cópias na primeira semana, um resultado abaixo da expectativa da gravadora. Mas quando questionada sobre não ter conquistado o primeiro lugar logo de cara, a Whitney ela responde algo muito legal, falando que assim, que ela prefere que ela não comece logo no topo, porque se você começar no topo, para onde você vai depois? E ela diz também que o mais importante para ela não é estar no topo dos charts, mas permanecer nos charts. E é melhor que um projeto dure, ao invés de ele fazer um grande barulho assim que ele é lançado e depois todo mundo esquece dele, e é melhor ter um projeto que vai crescendo ao longo do tempo. Nessa entrevista que ela deu para MTV, ela fala até que havia a expectativa de lançar 7 singles desse álbum. A gente sabe que não foram 7. Mas assim, a gravadora estava muito empenhada em trabalhar esse álbum para além do momento de lançamento. E a Whitney estava certa, ó, com um pouco mais de um mês de lançamento, o disco já havia vendido mais de 1 milhão de cópias ali nos Estados Unidos. E também se tornou 3 vezes platina no Reino Unido, 2 vezes platina na França, conquistou vários discos de ouro e platina por toda a Europa, onde vendeu mais do que 4 milhões de cópias naquele continente. E somando as vendas do mundo inteiro, ultrapassou mais de 10 milhões de cópias. E no mês de lançamento do álbum, a Whitney é mais uma vez capa da Ebony Magazine, uma matéria focada na maturidade dela como mãe, como esposa, como artista. E estranho, né? Porque lá eles pegavam mais na idade dela, tipo, 35 anos, tipo, eu sou mais velho do que ela era na época que ela deu essa entrevista. 35 anos e sem, pretensões de parar a carreira, né, sempre assim, né, sempre assim. Mas enfim, o artigo acaba celebrando ali a voz mais encorpada da Whitney nessa altura do campeonato, assim como suas habilidades de atriz e todo o império e legado que ela construiu. Só que lembra que eu falei assim que para mim, When You Believe não simboliza esse álbum? Pois é, para mim a história começa mesmo na divulgação do segundo single, que é Heartbreak Hotel. Assim como ele, os que vieram na sequência no ano de 99 ajudaram a reposicionar Whitney no mercado musical. It's Not Right But It's Okay em fevereiro, My Love Is Your Love em maio, I Learned From The Best em novembro. Entre esses, Heartbreak Hotel foi o que conquistou a melhor posição nos charts dos Estados Unidos, chegando até a segunda posição. Só não pegou o primeiro lugar porque uma musiquinha assim de nada chamada Believe, da Cher,
tomou o mundo inteiro. It's Not Right, But It's Okay chegou até o 7º lugar, e ele se tornou o 30º single de Whitney Houston a entrar no top 10 dos Estados Unidos, além de render para Whitney o seu 6º e último Grammy na categoria Melhor Performance Vocal Feminina R&B. Com isso, ela se tornou a terceira mulher na história a ser premiada no Grammy, tanto nas categorias pop quanto nas categorias R&B. A primeira é a Diane Warren e a segunda é a Toni Braxton. My Love Is Your Love chega até a quarta posição na Hot 100. Essa música que tem a participação da Baby Bobby Christina, filha da Whitney Houston. Os produtores que deram a ideia de Bob participar da música fazendo algumas coisinhas, e a Whitney Houston amou. Então ela fala algumas frases, ela bate palma, então ela acaba participando ali da música, e eu acho muito fofo. I Learn From The Best chega até a posição 27 na Hot 100, mas assim como It's Not Right But It's Okay, fica em primeiro lugar nas paradas dance. Fora que todos esses singles tiveram uma ótima repercussão na Europa, até melhor do que teve nos Estados Unidos, principalmente lá no Reino Unido. Poxa, mas nenhuma música pegou o primeiro lugar, nem It's Not Right But It's Okay, que é, assim, uma música icônica. Pois é, não pegou, mas ó, vamos ver as músicas que estavam competindo naquela época. Além de Believe, que barrou Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Okay estava competindo na rádio com músicas como Living La Vida Louca, do Rick Martin, I Want It That Way, do Backstreet Boys, No Scrubs, do TLC, If You Had My Love, da Jennifer Lopez. E um dos pontos altos da divulgação dessa era foi a participação da Whitney no Divas Live 99. Em 98 já havia acontecido uma edição, a primeira edição do Divas Live, na qual a homenageada foi a Rita Franklin. E aí, a VH1, para a edição de 1999, sabendo que Whitney já estaria de volta, sabendo que ela estaria com novas músicas e sabendo que todo mundo estaria falando sobre isso, chamaram ela para ser a principal da noite. Não a homenageada, mas o principal nome, né? A que fecha a apresentação. E outro ponto bem importante que eu acho que a Sarah trouxe foi a construção visual de Whitney Houston. Assim como ela tem visuais muito emblemático. Se eu falar pra você assim: "Pensa na Whitney Houston", ou "Desenha aí a Whitney Houston", acho que muitos vão pensar no look dela, né, com aquele cabelão em I Wanna Dance With Somebody, ou vão pensar no look dela de I Will Always Love You, qualquer look do filme Guarda-Costas. Podem pensar também nela na moto, em I'm Your Baby Tonight, mas acho que aqui, aquele look dela no clipe de It's Not Right But It's Okay, com aquele cabelo curtinho, aquele vestido preto, né, aquela choker bafo no pescoço dela, aquilo ali é muito icônico, assim, é muito ela, assim como Diana Ross é aquele cabelão e o casacão de pele, meu, isso aqui é muito Whitney Houston. Eu amo muito aquela cena dela jogando o casaco de pele na praia também, no clipe de Heartbreak Hotel. Acho icônico. E o álbum também teve uma turnê, e todos os looks que a Whitney usou nessa turnê foram criados por Dolce Gabbana. Foram 20 shows em teatros e anfiteatros pelos Estados Unidos e Canadá, e mais 40 e poucos shows em arenas de grande porte na Europa. E a escolha por teatros foi da própria Whitney. Ela sempre preferiu, né? Ela sempre preferiu teatros ao invés de arenas, e ela gosta de ver o público. É claro que ela teria demanda para lotar muitas arenas, para lotar diversas noites seguidas em um Madison Square Garden, por exemplo, mas ela gosta da proximidade com as pessoas, então ela gosta de poder ver as pessoas e que as pessoas vejam ela também de perto, sem estar lá longe, lá longe, assim, sabe? E essa tour, ela trouxe um frescor em relação a Whitney Houston também. Ao invés de uma diva distante, assim como um cometa que só passa a cada X anos, né? Que tem aparições raras, turnês com poucas datas, e é meio escassa, até porque a última turnê com muitas datas de Whitney aconteceu lá em 93. Nessa turnê, a dona Whitney soava revigorada, próxima, acessível, dá o anjo pra ela. E outro fator que ajudou nesse rejuvenescimento da Whitney também foram os remixes. Ela inclusive se apresentou no Pride de Nova York, né, que seria meio que equivalente à nossa parada gay aqui no Brasil. Então, ela se apresentou nesse evento lá e ela só tocou os remixes dela. E ela fala que os remixes precisam ser feitos porque precisa tocar nos clubes, precisa tocar nas baladas,
porque a garotada tá lá. Então, né, se tá tocando ali, tá fazendo sucesso. Não à toa, ela teve 2 remixes que pegaram o primeiro lugar nas paradas club dos Estados Unidos nessa era. E é isso, darlings, a gente fica por aqui, mas a nossa conversa continua nos comentários, então eu quero saber de você, o que que você acha desse álbum? Eu particularmente amo esse álbum, é um dos meus favoritos da Whitney, adoro o trabalho que foi feito aqui, e eu acho, assim, que foi muito importante naquela hora, naquele momento da vida dela, da carreira dela, ela trazer um frescor e não ficar presa ali naquela fórmula de super baladas românticas que deram a ela, né, o nome dela no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Eu gosto quando o artista se reinventa assim. E você, o que que você acha? Conta aí nos comentários que a gente continua conversando por lá e até a próxima.